Nós estamos de volta e agora nós temos aqui a questão seríssima, né? Que o delator Ricardo Pessoa entregou Sérgio Machado dizendo que ele pediu R$1 milhão para que as obras andassem aqui no Ceará. Ele foi indicado pelo Renan Calheiros, que é do PMDB, e uma corda vai puxando a outra e a situação vai ficando cada vez pior. É que eu digo, a caça às bruxas está começando. Agora, a Polícia Federal, quando esteve na casa dele, pegando material, recolhendo material ontem, o advogado dele se manifestou dizendo que ele não tem nada a dever, que tudo isso aí não passa de, né, balela, na realidade. Princípio legal que diz que compete ao acusador o ônus da prova. O ônus da prova, agora, pelos fatos que nós estamos vendo em todo o Brasil, essa situação de cobrar propina para liberar obras, isso parece um padrão do comportamento do governo do PT. E não só na Transpetro, mas em todos os órgãos, né, do governo federal. Por exemplo, é uma coisa que ainda não abriram, que eu não sei por que ainda não, já foi pedido, é o BNDES. Né? Eu me lembro que há uns anos atrás, uma coisa que eu sempre reclamava, de nós temos políticos que já deveriam ter saído de cena há muito tempo. No caso do Jader Barbalho, que chegou a ser preso pela Polícia Federal. Né? Eu me lembro até esses dias o pessoal estava me lembrando da questão do Sérgio Machado, que era conhecido aqui como o homem da mala preta. Né? Parece que foi pega um tempo atrás com uma mala de dinheiro, não sei o quê, igual o pessoal disse que era o Guimarães, né? O da cueca, ele né? pegou a fama de ser o cuecão, né? Mas na realidade foi o assessor dele que foi pego com uma cueca cheia de dinheiro, né? Então, esse praxe... Mas o Sérgio, ele vinha tranquilo, tanto que ele não aparecia, estava na dele. Nunca desde teve nada contra o Sérgio. Desde 2013 que é ele verdade, estava nunca teve nada contra o Sérgio, e nunca até, ficou provado nada. De repente surge isso aí, todo mundo pegou, inclusive a população cearense, aqueles que o conhecem, ficaram pasmos, sem entender nada, né? Outros já esperavam alguma coisa a respeito desse assunto. Mas todos os políticos... A bem verdade é que a Polícia Federal está investigando e tudo isso será passado a limpo. É verdade. E com certeza eu acredito que dessa vez a casa... Se o Sérgio for culpado, ficar provada a culpabilidade dele, eu acho que tem muito político agora no estado do Ceará com a mão na cabeça. Já preocupado. Né? Porque foi provado já nos processos, nas investigações da Polícia Federal, que esses recursos que iam para o PT eram redistribuídos para as campanhas. E tem uma coisa que ninguém comenta, que eu sempre falei, é o seguinte: se eram redistribuídos para a campanha, a quem? Porque todos aqueles que apoiavam o PT recebiam dinheiro para as suas campanhas, era assim que o PT distribuía, fortalecendo lideranças para poder propagar também o nome da Dilma. Certo? E assim se perpetuar no poder. Então, essa distribuição de dinheiro que vinha na coleta da propina, se ficar provado aqui no estado do Ceará, eu acho que nós vamos ter surpresas desagradáveis com relação à política no estado do Ceará. Fernando, me diga, vamos voltar ao assunto impeachment, porque hoje vem, a cada dia que se passa, essa novela não termina e nós não estamos vendo nada, né? Eduardo Cunha, parece que nada acontece. É impressionante a tranquilidade e a frieza dele. Eu não sei, talvez seja o temperamento dele, mas é muito difícil. Porque o cara está muito tranquilo, que ele assim, se eu cair, que provavelmente vou cair, ontem já foi dada a notícia de que ele iria renunciar, mas até agora ninguém está vendo isso, não. E eu estou vendo, muito pelo contrário, ele frio, tranquilo. Rapaz, tipo assim, eu tenho uma carta na manga que... Eu gosto de política. Então, eu costumo observar as coisas um pouco diferente do que as pessoas dizem. Algumas pessoas me diziam antigamente que quando você visse um povo caminhando para um lado, caminhasse na direção contrária, que era mais seguro. Então, veja o seguinte: o Lula se reuniu com todos os agentes do PMDB.
Um dia desse, teve uma reunião na casa, me parece, do senador Eunício, em Brasília. Posso estar enganado, mas foi na casa do senador lá em Brasília. Foi noticiado como sendo o senador Eunício. E o que aconteceu lá? Lá estavam todas as lideranças, foi onde a Cátia Abreu jogou o copo na cabeça do José Sérgio, né? Que bom para ele que não pegou. Mas essa reunião de polícia onde estavam todas as lideranças de oposição, algumas pessoas de situação, o Temer, PMDB, Caiado e todo mundo. Enfim, o que era aquela reunião? Qual foi o teor da conversa com Lula, com o PMDB? Eu não acredito que aconteça um impeachment da Dilma. Eu ainda acredito que haja uma renúncia dela na última hora. O Fernando Collor renunciou na última hora, impeachment a cadeira. Porque se você for seguir a lei, a regra, o Fernando Collor não era para ter sido impeachmentado, não. Ele renunciou antes do processo ter sido iniciado. Quer dizer que se ele tivesse deixado o processo continuar, ele continuaria na presidência? Não. Ele poderia ser... Não tinha mais governabilidade. Não tinha governabilidade. Ele foi pego. Por conta de uma elba. Mas sim, foi pego. Sim, foi pego. Agora tu imagina a Dilma... ladrão de galinha, quer dizer, uma elba. Pois é, você pega a Dilma com tudo isso que aconteceu. Um detalhe. Ele volta anos depois à cena política e volta inocentado. Então eu só posso prever mas já que está existe um acordão. Já está envolvido em outras falcatruas. Pois é, assim como o Jader Barbalho também. Então eu só posso deduzir dessa situação, olhando a situação como um todo, de que existe um acordão entre eles. Então, eu temo que tudo isso que esteja acontecendo no Congresso não passe de uma encenação barata, certo? Para que depois a Dilma, não sei se o Michel Temer vem assumir. Eu espero que está errado. Realmente espero. Mas existe Mas um Congresso que já foi falado pelo promotor, que 70% deveria estar na cadeia, os 9% da Dilma passam a ser nada diante de uma situação de um Congresso corrupto em 70%. Você tem menos de 30% dos congressistas que não tem processo. Se você for puxar no Supremo Tribunal Federal os políticos que têm processo, e a maioria por lavagem de dinheiro, certo? Então você vai chegar a uma conclusão de que nós temos dois tipos de congresso. Um é corrupto, uma parte é corrupta, a outra é incompetente. Não tem fibra moral para estar lá. O incompetente não tem vez. Não porque não tem competência para assumir a posição. A posição. Aí fica meio complicado, né? Você tem uma situação muito difícil. O impeachment é uma saída política. O pessoal diz, é um julgamento político. Mas o impeachment é um julgamento político. Ele é um julgamento político. Tá? Ele tem que acontecer como julgamento político. Agora, o Eduardo Cunha haver a busca e apreensão no gabinete e na casa dele, e o seu Renan Calheiros passar em branco, é um atestado de cumplicidade de que alguma parte da justiça está envolvida ainda com as falcatruas do governo. Porque se o Eduardo Cunha teve a casa vasculhada, o Renan Calheiros também tem que ter, que aliás ele já é acusado há muito mais tempo do que o Cunha. Mas você acredita que na realidade eles vão deixar provas contundentes dentro de casa? Depois de tudo que está acontecendo, que já vem sendo anunciado, que a Polícia Federal vai fazer isso, vai fazer aquilo. Uma vez nós tivemos uma reunião aqui da luta de combate à corrupção e o pessoal da CGU comentou isso, que às vezes iam procurar, por exemplo, num prefeito, onde é que ele tinha guardado o dinheiro, e ele não achava que o prefeito era pobre, né? Tão pobre, e prefeitos e deputados, tão pobres que a declaração de imposto de renda era uma miséria. Né? E aí eu disse, olha, é muito simples, você começa a procurar nos amigos, nos parentes próximos e nos aliados políticos, com certeza esse dinheiro está lá. Né? Então, eu acredito que, não sei, os políticos aqui são muito tapados, sabe? Com relação a muita coisa. Eles deixaram isso acontecer porque criaram um sistema próprio em que eles acreditavam que a república era deles, era a empresa deles, eles podiam fazer o que quisessem. Cada deputado, cada Estão esquecendo que o mandato é do povo. Eles não se lembram, e o dinheiro também não é deles. E o dinheiro também não é deles. Eles tratam isso como se a coisa fosse deles. Entendeu? Então, eles não têm que atender o povo, não têm que trabalhar para o povo, porque chega na época da eleição, o que vale é o dinheiro. Quem tem dinheiro em campanha ganha a eleição.
Isso é fato no Brasil. Mas, infelizmente, entendeu? Por isso que o PT tem esse desespero de roubar tanto dinheiro do serviço público para poder injetar na eleição, porque sabe que compra a eleição. Compra, lamentavelmente. Quem participou de Segundo o ministro Gilmar Mendes, né, com o que o PT já abocanhou, ele se elege por mais 10, 15 anos, com toda essa grana que está aí, que só Deus sabe aonde, né? Aí vem o grande problema. Ele se elege porque o povo se vende, que aliás é o dilema hoje, eleitoral, ou porque as urnas são compradas. Então nós temos um grande dilema. Porque para mim é inconcebível que um povo veja um político acusado de corrupção e eleja e reeleja esse político. Isso não acontece em lugar nenhum do mundo, só no Brasil. E aí você tem a outra situação de levantamento de fraude nas urnas eleitorais. Então, se as urnas são fraudadas, todo o processo foi. Entendeu? Como recentemente a história das medidas, a compra das medidas provisórias. Poxa, se o Lula comprou o Congresso Nacional, toda a atividade dele é nula, de fato e de direito. Entendeu? Sei, mas é que eu digo. Com isso, você vê com toda essa crise aí, o dólar já disparou de novo, já está 3,95. Tem coisas mais graves acontecendo. Eu recebi aqui a informação de que tem estaleiros em São Paulo fechando e os navios estão picando a mula do Brasil. Isso é muito grave. Rapaz, o presidente, inclusive, da FIEC, né, ele já ontem declarou abertamente que o país está ingovernável. Sabe o que é que me irrita? Onde é que estavam essas pessoas, anos atrás, que não conseguiram prever que isso tudo ia acontecer? Uns deputados hoje que estão contra a Dilma eram a favor do Lula e dela no primeiro mandato. Bom, o papo tá bom, mas nós vamos chegando aqui ao final e Deus nos abençoe e nos guarde e até amanhã, se Deus quiser.